A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém? Apocalipse 22, 18 e 19 diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. A Bíblia termina com esse alerta. É praticamente ali os últimos versículos da Bíblia. Tem mais alguns adiante, você pode ler o capítulo todo depois. Mas a gente está sendo bombardeado, irmãos, ao longo da semana, ao longo dos meses, pouco a pouco, paulatinamente, né? Usando uma palavra bonita que significa pouco a pouco, gradativamente, com a ideia, com o conceito de que a palavra de Deus está desatualizada, de que a palavra de Deus precisa sofrer uma reforma, de que a palavra de Deus não está mais adequada com o tempo que a gente vive, com a evolução da sociedade, com a evolução da mentalidade, da inteligência, da psique humana. E isso não é verdade. Não é verdade de maneira alguma. Existe uma agenda mundial e um plano para isso, para deturpar a palavra de Deus, para tirar Deus do seu lugar e a importância da palavra de Deus do seu lugar. Existe uma agenda progressista no mundo, independente dela se disfarçar até de direita, de esquerda, do que for. O comunismo, o socialismo, esse movimento LGBT, o feminismo e o politicamente correto, né? Ele quer conformar o mundo à sua ideologia, à sua imagem. E isso abrange cada esfera da nossa sociedade, cada esfera. Quando diz ide por todas as nações e pregai o evangelho, a palavra nações ali não são países, não são governos. Nações, no seu original, é etnos. E etnos não é etnia, não é cor de pele. Etnos são grupos de interesse comum. Então, onde eu trabalho é um grupo de interesse comum. Você lá na escola é um grupo de interesse comum. Você no meio que você vive é um grupo de interesse comum. Você é advogado lá no meio dos advogados. Você é professor lá na faculdade, lá na escola. Lá no time de futebol, lá onde você joga, lá onde você está inserido. Isso é um etnos. E esse é o entendimento que o inferno teve também para infiltrar a sua ideologia de deturpar a palavra de Deus. Essa semana eu li uma notícia que parece que já é de abril ou de maio, de um ator que sofre de nanismo, que é anão, criticando um filme que a Disney está produzindo da Branca de Neve e dos 7 Anões, dizendo que não aceitava mais essa ideia. Ele é anão, ele ganha dinheiro fazendo papéis bem fortes, que não necessariamente precisa ser anão para aquilo, porque normalmente há uma coisa caricata e que cria-se realmente uma zombaria, eu não concordo, um bullying, vamos dizer assim, né, a respeito da figura da pessoa que sofre de nanismo. Nem se pode falar mais que sofre de nanismo, porque senão está caracterizando aquela pessoa como alguém inferior aos demais. Ela tem o nanismo, ela não sofre de nanismo. Mas é um distúrbio endócrino, é um distúrbio da hipófise, é um distúrbio de uma glândula que tem no cérebro que impede o crescimento, o hormônio, né, do crescimento na pessoa. E ele disse que agora eles vão fazer o filme dos 7 Anões, não vão ser anões, vão ser outras pessoas. Enquanto que isso, a comunidade de anão, que trabalha, que precisa do papel, está berrando. Está berrando porque, cara, tu quer deturpar uma história de séculos e séculos, uma história original, que eram anões. Para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Quando eu era criança, né, eu assistia os clássicos, os 10 Mandamentos lá, com aquele grandão. Como é que era o nome dele? Charleston Heston, quem é das antigas aí vai lembrar. Ele fez o João Batista, ele fez o Moisés lá dos 10 Mandamentos, bem antigo, um filme bem antigo. O João Batista era um barato, porque ele era um ator grande, ele fazia faroeste. Você pegar esse filme, eu não me lembro agora, um filme de Jesus, acho que é de 69 esse filme. Ele pegava os caras em cima dos cavalos, os guardas lá, os fariseus, ele pegava e dizia, arrependei-vos. Ele forçava o cara, ele agarrava, ele era tão grande, ele agarrava o cara e jogava na água. Era um João Batista porreta. Mas o que eu quero dizer é que a gente assistia esses filmes antigos, e quando eu me converti, a gente começava a ler a Bíblia, ouvir pregações a respeito. A imagem que me vinha na mente era aquela imagem formada de criança, assistindo com os meus pais esses filmes que procuravam ser fiéis à Bíblia. Amém? Procuravam ser fiéis. E aí você via que tinha inserções de contexto para fechar, porque a narrativa bíblica é muito dinâmica, ela é muito rápida. E aí a gente se perde nisso e pensa assim, poxa,
Ali diz não acrescentar nada, mas eles acrescentavam no sentido de dar contexto, não no sentido de deturpar. Nós às vezes aqui fazemos inferências, nós estamos aqui narrando uma história bíblica, parafraseando, e nós falamos aquilo que ocorre na nossa mente. E realmente esses homens, há algumas novelas aí da Record que realmente viraram uma palhaçada, mas existem inserções ali no meio que é para dar contexto, que é estudado. Quem faz o roteiro estuda a cultura da época e tudo mais. E não há, ou pelo menos não deveria haver, a intenção de deturpar ou alterar o significado da palavra. A gente fala para complementar, a gente insere, a gente faz, a gente deduz, a gente imagina, e a imaginação é um presente de Deus para mim e para ti. E a meditação na palavra, que é um mandamento, é uma disciplina espiritual, ela vem para mim e para ti como uma ferramenta para eu usar esse presente que é a imaginação que Deus me deu, baseada nas minhas experiências pessoais, naquilo que eu ouço, naquilo que eu já vivi, naquilo que eu ouvi de testemunho do irmão, e o Espírito Santo pega tudo isso junto com aquilo que eu li da palavra e faz um contexto pessoal na minha e na tua vida. Enquanto eu prego aqui, enquanto a palavra de Deus é pregada aqui, o Espírito Santo trabalha individualmente na vida de cada um dentro daquilo que é a tua realidade. Ele pega a tua vida, o teu contexto, e ele adequa essa palavra ao teu contexto, não para te agradar, mas para te tratar. Tratar daquilo que é necessário ser tratado aos olhos de Deus na tua vida. Não para te agradar, dizer, olha, vamos pegar leve com ele, porque senão ele dizia, cara, não é assim. É isso que o mundo está fazendo. Aí você vê a Cleópatra agora, que era branca, fizeram ela negra. O Marighella, aquele revolucionário, tá certo, ele era filho de um italiano com uma negra na Bahia, mas fizeram ele totalmente negro, ele era bem claro. Então, assim, eu não estou querendo falar de raça aqui, gente, entendo o que eu estou querendo dizer. Há uma agenda de inclusão. Você pega aquele filme, eu estava lendo a história do filme do Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger. Era um cara grandão, era um robozão lá, grandão. No primeiro ele era um bandidão sem vergonha, só tinha programado mesmo para matar. No segundo ele já volta um robô alterado, para proteger o menino que ia salvar o mundo no futuro. Aí a coisa foi entrando nessa agenda. O último filme é uma mulher. O maior fracasso em bilheteria que teve da franquia, por assim dizer. Foi começando a cair ao longo dos filmes, foi começando a cair tanto a receptividade do público quanto o lucro dos filmes. Por quê? Porque a nossa geração, ainda tem esses valores, e eu falo de mundo inteiro, de planeta inteiro. Tem esses valores de família, de homem como provedor, de homem como herói. Não quer dizer que a mulher não tenha o seu lugar. Na própria Bíblia há mulheres que foram heroínas. Lá no livro de Juízes tem Débora, por exemplo. Jael também, né? Na própria história de Débora. Foi ela quem matou Sísera. E quando Deus criou, não tem mais criança aqui, eu posso falar sobre isso, não se escandalize. Quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra macho e fêmea tem uma conotação tremenda, gente. Porque a palavra macho, ela fala de alguém que, não se escandalize, a Bíblia é o significado hebraico original. Se você estudar aquilo que os rabinos estudam e nos ensinam, eles falam isso. É aquele que entra sem medo no meio da escuridão. É isso. Macho é isso. É aquele que vê o caos, figuradamente falando, aquele que vê a escuridão e não tem medo de entrar no caos. Isso é macho. Vê a confusão. E fêmea é aquela que abraça, que acolhe as partes, que se abre, não se escandalize. É Bíblia, é o original. Fêmea é aquela que se abre sem medo, para abraçar, para conciliar marido e filhos, para unir. Porque dizem, eu não tenho filhos, Deus não me permitiu ainda isso, mas dizem que o pai que tem mais de um filho, 2, 3 filhos, sempre tem um quezinho mais com um, gosta mais de um, se agrada mais de um. E dizem que a mulher isso é muito raro. A mulher ama, a mãe ama todos por igual. Não sei, vocês vão me dizer aí, responda para você mesmo aí. Mas a mulher, ela tem essa característica de abraçar, sem medo também. Só que o problema é que com a queda tudo isso foi perdido. Adão recebia toda a segurança, toda a provisão, toda a proteção de Deus. E ele perdeu isso. E a mulher recebia de Adão. E uma vez que Adão perdeu essa conexão, Eva perdeu de Adão, e ao longo dos séculos isso foi sendo uma reação em cadeia, destrutiva, porque daí a mulher começou a buscar o seu amparo em si mesma, e o homem ficou perdido. Eu recomendo a leitura do livro O Silêncio de Adão, para todos aqui, homens e mulheres. Fala muito sobre isso que eu estou falando. Então
esse efeito da queda veio sobre nós, deturpando tudo aquilo que é o propósito eterno de Deus para mim e para a tua vida. E hoje, a tentativa de alterar a história não está só nos contos de fadas, não está só nos 7 anões. Se bem que os 7 anões, eu estava vendo que essas histórias, Chapeuzinho Vermelho e tudo, foram deturpadas também do original, mas foram num bom sentido. Porque se você lê o que os irmãos Grimm, não dessa série, tem uma série com o nome desses caras, né? Mas o que eles faziam era canibalismo, Chapeuzinho Vermelho era pedofilia, era coisa terrível, era história de terror. Foi se adaptado para crianças, com um contexto, com a moral da história. Que nem um filme, quem lembra do He-Man? O He-Man terminava, tinha uma moral da história. No episódio de hoje, eu aprendi o que é perseverança com o He-Man. No desenho do He-Man, perseverança é você pegar uma coisa que é difícil de fazer e ir trabalhar com isso até resolver ela, até o final. Eu aprendi no He-Man isso. Então, na nossa época tinha uns desenhos bacanas, né? Era legal. Então, mais ou menos isso fizeram com essas histórias, esses contos de fadas. Só que daí isso virou, como se diz assim, consenso no mundo. Essas histórias são assim, para crianças. Só que o que fizeram agora? Então, por conta de uma agenda mudando tudo. Gente, tu acha que a Bíblia escapa disso? Pega o último filme, Êxodo, de 2014, Deuses e Reis. Deus não é, aparece uma sarça, ok, mas Deus é um menino arrogante, nojento. Retrataram Deus como um menino boçal, falando com Moisés. E Moisés não é o homem que é da Bíblia, Moisés é um terrorista. E a ideia que o filme passa é que os hebreus foram libertados mais pelas ações terroristas do que pelos milagres de Deus no filme. Olha a deturpação, não foi a mão de Deus, foi o Moisés sacando fogo no Egito. Você pega o Noé, também de 2014, fizeram uma viagem da cabeça do cara, acho que ele tinha tomado LSD, eu não sei. O cara pegou, botou uns gigantes de pedra, tá ali, Gênesis 6:6, fala que naquela época havia gigantes, mas não tem nada a ver aquilo ali, gente. Isso aí é papo para uma aula do... O que a gente vai ensinar isso aí? O andar com Deus? Não, nem dá. Isso aí é para a aula da angelologia, né? A gente lecionava isso muitos anos atrás, sobre os anjos, seres espirituais criados. Já lecionamos sobre isso. Não vou entrar nisso agora. Mas, assim, não tem nada a ver aquilo ali. Tiraram as esposas, deu uma briga no filme, né? Quem já viu o filme sabe do que eu estou falando. Todos ali eram casados. Fizeram uma deturpação total. E eles brincam com as coisas de Deus. E eu entrei em discussão com uma colega de trabalho uma vez que veio trabalhar com a gente, porque ela insistia, dizendo que não, mas na Bíblia não está assim como no filme. Eu disse, não tem nada a ver, tu não leu a Bíblia. São só 2 ou 3 capítulos que falam do dilúvio, vai lá e lê. E ela, como aqueles filmes lá dos 10 mandamentos bem antigos, é um filme bem longo, eu recomendo para você assistir esse filme, se você nunca viu. É umas 3 horas de filme. Moldou a minha mente para uma coisa correta, embasada na palavra. Essa moça que trabalhava comigo já teve uma visão, e adulta, não era uma criança, totalmente distorcida da palavra, porque ela acreditou no cinema, ela acreditou na proposta, ela achou legal. E o trabalho do mundo é esse. Pouco a pouco a ideia de se alterar a história, o contexto começa a ser aceito e engolido pela sociedade e principalmente pelas gerações mais novas. O inimigo tem tempo, ele sabe que atacar a base sólida, a raiz, nós, a geração que já teve mais base, não vai dar tanto resultado como atacar os brotinhos mais novos. Então o que ele faz? Ele vai atacar as crianças, porque assim como a minha mentalidade e a tua foi formada vendo a verdade, e nós temos uma base sólida que é a verdade, os mais jovens são atacados para já vir com a base torta. Eu dei aula semana passada ali no fundamento, sobre a fundamentação do fundamento. O que é? Eu expliquei o que é o fundamento. E o fundamento ninguém pode colocar outro a não ser esse, Jesus Cristo. E se você edifica a sua vida sobre um outro tipo de fundamento, cara, isso vai crescer torto. E ainda em Cristo eu posso, se eu não me deixar tratar por Ele, crescer de uma maneira torta. Mas lá em Amós a Bíblia fala que Deus tem um prumo. E a Bíblia diz em Jeremias que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, a rocha, a penha. Então se a minha parede, o fundamento está aqui, é Jesus, e eu começo a crescer sobre Ele, da minha maneira, Ele vem, e eu me submeto a Ele, Ele vem, Ele tira as arestas. Ele não tira no reboco. Quem é pedreiro sabe do que eu estou falando, porque se a parede é torta, o reboco padrão é meio centímetro. Tem prédio aí que tu vai, desses de vários andares, que a obra inclinou tanto, que
Que o reboco é assim, irmão, no chão e lá em cima é mais fininho, para poder ficar no prumo. Tira no reboco. Deus não tira no reboco, querido. Nós não somos tijolos, nós somos pedras vivas colocadas sobre esse fundamento. E cada pedra, a Bíblia diz, quando ergueres um altar ao Senhor teu Deus, farás de pedras não lavradas por mãos humanas. Eu não posso te lavrar, ou seja, te lapidar, chegar com a minha talhadeira, com a minha picareta, o meu martelete, o que você tiver de ferramenta, joga fora. Eu não posso. Se eu for mandado por Deus, aí sim. Pedras brutas significam pedras como encontradas na natureza. Esse é o altar. Eu e você, é Deus quem lapida a mim e a ti para a edificação da sua casa. E é um processo muitas vezes doloroso. E é isso, por conta desse processo doloroso, desse confronto, que essa palavra aqui gera na minha e na tua vida, que muitas pessoas querem mudar ela para adequar ao seu bel prazer, adequar à sua realidade pecaminosa. E não é por aí. Todo aquele que tirar alguma parte vai ser tirada o seu direito à árvore da vida, e todo aquele que acrescentar vai ser acrescentado às pragas escritas nesse livro. Não brinque com isso. E como ele ataca a raiz, não é tão eficaz o ataque, ele atacando os mais novos, o que ele faz com a geração mais velha? Ele distrai os pais, para que não preste atenção, para que se envolvam, para que se sobrecarreguem e não se envolvam, não tomem um cuidado, não mantenham a guarda sobre a geração mais nova, sobre os filhos, para que eles venham deturpados, mais maleáveis, mais fáceis de trabalhar pela mão do inimigo, mais sugestionáveis, mais propensos a aceitar a mentira. E a ideologia está correndo solta, irmão. Eu estava ouvindo uns pais conversando, falando que antigamente não se permitia essas coisas de noite de pijama. Menino está junto com menina e vice-versa. Hoje o perigo está menina com menina, que está um caos. A quantidade de lesbianismo entre adolescentes, entre meninas mesmo. Porque falta uma identidade. A primeira coisa que o diabo atacou Jesus no deserto foi na identidade. Jesus acabou de ser batizado, uma voz do céu veio e disse: esse é o meu filho amado, e nele eu me comprazo, eu tenho prazer nele, junto dele, com ele. Ele ouviu, todo mundo ouviu, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba. A primeira coisa, ele foi para o deserto: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí na outra tentação: se tu és filho de Deus, te joga daqui. Das 3 tentações, 2 afrontaram a identidade dele. Se o próprio Filho de Deus foi afrontado na sua identidade, foi tentado, foi desafiado, que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Que dirá os nossos filhos? E a culpa, o pecado faz isso comigo e contigo, porque rouba essa identidade e te diz: não és digno de chegar diante de Deus, não és digno de orar. E ele empurra mais e mais distração, mais e mais cuidados ao teu redor, coisas para você administrar, coisas para cuidar, te impedindo de ir para o deserto adorar a Deus. A exemplo de Faraó, que aumentou a produção, a meta de tijolo, e tirou ainda a matéria-prima, que era a palha, que era para ser pisada junto com o barro, para dar firmeza no tijolo. Agora vocês vão ter que colher a palha, e é o dobro de tijolo que eu quero. Para quê? Mais atividade, mais distração, mais cuidados, mais preocupações, para te impedir de ir para a presença de Deus, permanecer vigilante. Querem adequar a Bíblia à sua vida e não a sua vida à Bíblia. Sentem-se ofendidos com a palavra de Deus. E muitos cristãos agora têm medo de ofender com a verdade aqueles que passam a vida toda ofendendo a Deus. Não tenha medo de ofender as pessoas com a palavra de Deus. Elas estão ofendendo a Deus o tempo todo. Deus está se lixando com a ofensa. Deus não está preocupado com a sua reputação. Ele é santo e ponto. Ou você se encaixa no caminho apertado ou está fora. Não existe terceira via, nem segunda. Não existe. Nós temos que encolher, como ensinou o pastor Amauri lá do Pará, do Mevan Norte, o suficiente para que possamos passar nesse caminho, nos encolher, diminuir, desinchar, mas manter a essência da verdade, guardar a verdade. Ele é imutável, ele não muda, e a palavra dele é imutável também. Passará o céu e a terra, porém não passará um tio, nem uma vírgula das palavras de Deus. Não vai passar, irmão, não vai, não adianta. A Xuxa essa semana fez isso, falou que quer alterar a Bíblia também, porque ela está ofendendo esse público. Deixe que se ofendam. Eles estão ofendendo a Deus o tempo todo com as suas vidas. A palavra de Deus diz em Jó, parafraseando, eu vou fazer aqui uma paráfrase, usando a minha imaginação, eu não me lembro exatamente, mas me ocorreu agora, que se eu peco
o meu pecado ele não muda nem a direção de uma nuvem, que dirá ele atingir a Deus. Ele ofende a Deus, ele entristece a Deus, ele me afasta de Deus, mas ele não muda a essência de quem Deus é. O meu pecado ele faz mal para mim mesmo, para mim mesmo. A única coisa que ele altera em Deus é a tristeza que Deus sente, porque Ele nos ama. É como você que tem um filho que está nas drogas. É como você que tem um filho que está desviado. É como você quando vê um filho fazendo uma coisa errada. A tristeza que Deus sente é essa. Mas Ele está sempre com as portas abertas. Como o pai do filho pródigo, todos os dias Ele olhando para o caminho, para a estrada, esperando o filho voltar. E esse retorno na minha e na tua vida, ele é diário, querido. Ele é diário. Eu preciso me converter todos os dias. Todos os dias. A conversão é diária. Misericórdia, tu é pastor? Não, é diária. Por quê? Porque eu ando nesse mundo sujo e contaminado. E os valores desse mundo é um rio. Eu pratiquei natação muito tempo. Hoje eu estou bem fraquinho, depois que eu peguei Covid mesmo. Mas eu fazia travessia no mar e tudo. E eu já nadei contra a corrente em rio forte. Cara, a única coisa que tu consegue é ficar no lugar, dependendo da correnteza. Tu não sai do lugar. A corrente não te leva para trás. Eu peguei uma vez numa boca de um ribeirão que ia para o mar, a maré subindo, e eu me joguei lá dentro só para ver qual é que era. E eu estava no auge, eu tinha 30 anos. Estava ali, ó, nadei um monte. E a minha mãe e meu padrasto do lado, cara, tu não saiu do lugar? Eu disse, mas olha a correnteza, as coisas passavam assim, eu fiquei no lugar, e pelo menos fique no lugar. A correnteza do mundo é muito forte. Ela quer nos empurrar, ela quer nos levar junto, e nós vamos sair daqui, amanhã é segunda-feira, vai estar lá tudo de novo, os valores do mundo gritando para mim e para ti. Você tem que ser reconhecido, você tem que ser aceito, você tem que ser amado, você tem que ter, você tem que conquistar, porque você pode, você faz, você acontece. Não é por aí, é nele. Sexta-feira eu fui convidado para ministrar num PG aqui da igreja, e uma simplicidade de Deus assim no lugar, e os irmãos colocaram um louvor para tocar na TV, no YouTube, um louvor abençoado, e eu fechei os olhos, eu comecei a adorar a Deus ali, e a única coisa que o Senhor falou para mim é, fala, mas não só fala, vive isso, cara. Pare de olhar para ti, começa a olhar para mim. Enquanto tu ficar olhando para ti, tu vai para baixo, cara, a correnteza vai te levar. Não olha para ti, olha para mim. Pastora Dolores abriu agora com Pedro, caminhando sobre as águas. Olha para mim, não olha para o tumulto. Se você olhar para o tumulto ao teu redor, tu afunda. Se tu olhar para ti, tu afunda. Quando eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. E essa palavra é um espelho. Eu não gosto, mas eu não posso mudar ela, eu não quero mudar ela. Eu quero me adequar a ela, porque lendo ela, eu encontrei inúmeros erros, vários erros, mas todos em mim, não nela. Sou eu que tenho que me adequar a ela e não o contrário, ela é imutável. Eu quero a vida eterna, eu quero passar a eternidade com Deus, sim, mas eu não vou entrar lá de qualquer jeito, é do jeito dele. Ele estabeleceu as regras, ele estabeleceu a norma. Por quê? Porque ele é santo, porque ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para ti, e nós queremos mudar isso. Queremos viver a nossa vida e achamos que Deus tem que patrocinar isso de qualquer jeito, porque Deus é amor, porque Ele me ama. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Justiça e juízo são a base do seu trono. E trono é lugar de julgamento. Não é só onde se reina e se dá ordem, se julga também. Justiça e juízo. Juízo é condenação. E nós brincamos com isso. E aí essas pessoas colocam lá nas redes sociais, só Deus pode me julgar. Isso não te preocupa? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível. Eu já vi gente brincar com a santidade de Deus. E o fim não foi legal, gente. Foi horrível. Foi pior do que de Sansão, cego e se suicidando no final, ainda que trazendo livramento. Quando a Arca da Aliança foi tirada naquela batalha, que Eli morreu, quebrou o pescoço e foi levada para os filisteus, foi colocado no templo de Dagon, veio doença sobre o povo da Filístia. A própria imagem do Deus deles caiu e teve a cabeça cortada e as mãos cortadas como que uma espada. Aquele povo ficou doente. Por quê? Porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus na minha e na tua vida. Hoje não tem mais arca, hoje não tem mais templo. O véu foi rasgado. Mas a presença de Deus sem santidade, sem a adequação que Deus nos pede, ela é destrutiva. Ela faz mal, porque é um confronto e Deus sempre vai ganhar. E é vontade de Deus, sim, nos matar. Deus não quer, como ensina o pastor Luiz Hermínio, nos abençoar. Ele quer gerar em nós uma crise, para que nós venhamos a entender que nós somos comprados com preço. E esse mundo é passageiro. E céu na terra não existe. Como o Natan falou, ainda que, falando sobre o dinheiro, o valor que se dá ao dinheiro, ainda que você ganhe na Mega Sena da virada, tenho certeza que 100% desvia ou vai perder os seus valores se acontecer uma coisa dessa. A palavra de Deus sobreviveu à perseguição romana e pagã na história da igreja ao longo dos séculos. Ela sobreviveu a inúmeras heresias a respeito da pessoa de Deus Pai, da pessoa de Jesus e do Espírito Santo.
Ela sobreviveu ao ateísmo do Renascimento, às filosofias da Idade Média e Moderna, ao nazismo e aos demais regimes absolutistas. E agora o inimigo é o hedonismo. Hedonismo com H. Você não conhece essa palavra? Não vem de Edom, do irmão daquela nação que era descendente de Esaú. Hedonismo com H. Hedonismo é uma, não sei se dá para dizer que é uma doutrina, mas uma corrente mundana, onde a vida, o sentido da vida é o prazer. O sentido da vida é a minha satisfação pessoal, o meu ego, a minha carreira, as minhas prioridades. O que importa é ser feliz, é o não julgueis. Deus me fez assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Que nem aquela personagem do Jorge Amado, a Gabriela. Não esconda sua falta de caráter, sua grosseria, sua soberba, sua falta de educação com a desculpa de que eu nasci assim. Não, é terrível isso. Não existe o versículo bíblico que diz, onde Jesus diz, vinde como estás. Pode procurar na tua Bíblia, não existe vinde como estás. Existe o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Um jugo, irmão, é uma canga de 2 bois. Uma canga de madeira para 2 bois, uma junta de bois. Todos nós, crente ou não, tem um jugo. Aceite isso. Você pode escolher o jugo de Deus, de Jesus ou o jugo do inferno. Porque se a ilustração cultural da época é a seguinte, eu já vi junta de boi, né? Cresci em ambiente assim. Tem o boi mais velho e o boi mais novo. O boi mais velho é aquele que foi domado primeiro, que sabe o caminho, que conhece os comandos do carroceiro. E ele ensina o boi mais novo. Eu sou o boi mais novo. O boi chucro, o boi teimoso, que precisa ser domado. Jesus é o boi mais velho. Não se ofenda. Serviço. A segunda etapa. Conhecimento, serviço. Na figura dos 4 seres viventes, um tinha rosto de novilho. Jesus, eu não estou ofendendo a Jesus com isso, é o boi mais velho, que conhece o caminho, que se submete ao Pai e quer que eu ande com ele. E o jugo dele é um jugo de isopor, querido. Se eu ando com ele, é um jugo de isopor. Ele nem sova a minha nuca, se eu andar com ele. O problema é que eu quero puxar para o lado. Eu quero fazer do meu jeito. Mas quando eu venho para ele, a palavra de Deus diz que o jugo do mundo, o jugo do inferno, o jugo da carne, é despedaçado por conta da unção, por conta da gordura original. É a unção que quebra o jugo, que bate aqui e faz ele escorregar. E eu deixo ele me guiar, eu deixo ele me conduzir. Um fardo leve, um jugo suave. Mas nós viemos com uma coleção de pedras para Jesus, uma mochila, um fardo de estimação. E cada uma que ele arranca de nós é doloroso, porque nós queremos continuar com aquilo. E nós não usamos aquilo, não só nos oprime no peso que ele faz nos curvar, mas a semelhança do gadareno, nós nos ferimos com essas pedras, sem ter consciência, sem querer abrir mão das coisas que Deus quer tirar de nós, os pecados de estimação. Meu irmão, minha irmã, existem coisas na minha e na tua vida que eu e você vamos carregar até o final dela. Carne e sangue não se converte. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não pode. Existem coisas que são pecados na minha e na tua vida, fraquezas que são espinhos na carne. Essa semana eu vi um pastor, misericórdia do cara, foi questionado a ele sobre a questão LGBT. Ele disse que a Bíblia e Jesus nunca falaram nada sobre isso, porque tem aquela questão dos eunucos que uns nasceram, outros se fizeram, outros o mundo os fez. E ele disse que não tem nada a ver aquilo ali. Mas ele pegou e disse que a única questão que teve foi do centurião que tinha um servo doente e que Jesus curou aquele servo à distância. E da onde é que ele da cabeça piolenta desse cara, meu Deus, de onde é que ele tirou isso? Porque a Bíblia diz, tem uma tradução da Bíblia que diz que aquele servo estava deitado na cama do seu senhor e era um servo muito querido. E o cara forçou o texto tanto para parecer uma relação homoafetiva. Heresia, blasfêmia. Aí ele diz que aquele texto que é bem mais evidente não tem nada a ver, mas a coisa da cabeça piolenta dele tem a ver. Misericórdia, gente. É esse tipo de ensino nojento, sujo, do inferno que vem para a igreja. E quando Jesus ensinou a homens que nasceram eunucos, homens que não têm desejo por mulher, há outros que foram feitos por conta de traumas, de abusos, da educação, da formação, foram feitos pelo mundo. E outros que se tornaram eunucos, ou seja, celibatários, por conta do reino de Deus. É uma luta terrível quem tem essa situação na sua vida. Mas o caminho é esse. Se você nasceu, se foi de nascimento, se foi de formação, faça-se eunuco para o reino de Deus, se abstenha. Se é um espinho na carne e não tem jeito, santifique-se, santifique-se.
o teu galardão será grande. O teu galardão será grande. E assim são para vários pecados. Eu tive um amigo esses tempos, recentemente, um conhecido que eu jamais imaginava, jamais imaginaria, que foi preso. Está preso por pedofilia. Jamais imaginaria. E como tem isso, gente? Na igreja tem. Meu pastor dizia a homens, Alexandre, a homens e mulheres que são corruptos sem nunca terem se corrompido. Ou seja, carregam consigo um espinho na carne, a palavra correta é essa que eu vou falar, pode ser pesado, uma tara. Carregam uma tara por pecados vis, abomináveis dentro de si, mas jamais pecaram. São corruptos sim na sua essência, mas jamais deram voz à carne, jamais deram vez, eles sufocaram a carne. É esse o desejo de Deus para mim e para a tua vida, desde o pecado maior ao menor, querido. Não pensa que você é melhor. Eu não sofro desse problema. Não pensa que tu é melhor, não. Porque às vezes a gente está conversando do pecado de alguém e no nosso ego lá dentro a gente assim, eu não tenho esse problema. E a gente fala com uma satisfação do pecado dos outros, achando que somos melhores. Não existe. Alguns dizem que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim, nas suas consequências. Porque Jesus disse para Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou para ti. Então quer dizer, existe maior pecado? Jesus deixou isso claro. Agora, a dimensão, quem é que mede isso? A balança é dele, não é minha nem tua. Guarda a tua balança, querido. É ele que mede. E eu fiquei horrorizado porque eu conhecia essa pessoa e foi preso com material, produzindo material. Não só divulgando, produzindo. Ou seja, abusando de crianças. Foi muito difícil, foi um dia terrível para mim. Mas o que eu quero dizer para ti, existe um lugar em Deus onde o meu e o teu pecado pode ser mantido, destruído. E se for um espinho na carne, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está disposto, preste atenção, a atravessar o inferno comigo e contigo. Deus está disposto a atravessar o inferno nessa terra comigo e contigo, se preciso for, para te levar para a eternidade com ele, desde que você esteja disposto a abrir mão do seu desejo carnal. Ele está disposto. A entrega é minha e tua, a renúncia é minha e tua. A Bíblia não vai se adequar. Vinde a mim os que estão cansados, tomai a cruz, a sua cruz. Cruz é renúncia, cruz é abrir mão. Cruz não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu emprego. Cruz é o teu orgulho. Cruz é aquilo que é o teu ego sendo prescindido. Você abrir mão disso, você deixar isso de lado e aceitar a vontade de Deus. Isso é cruz. Tomar a cruz, não mudar a palavra. Não gosto dessa passagem porque ela fala da bebida alcoólica, eu gosto de tomar um trago. Não gosto dessa palavra porque ela fala de fofoca, eu gosto de falar da vida alheia. Não gosto dessa palavra porque ela fala de quem não paga suas dívidas e eu sou velhaco. Eu não honro meus compromissos, muito menos a minha palavra. Não é só o pedófilo que vai para o inferno. Essas coisas também te levam para o inferno. Eu passei um cortado reformando a minha casa, com falta de compromisso de palavra de pessoas, de profissionais. Muito difícil, muito difícil. E saber que existe isso no meio da igreja, gente, por favor, é o que o Natan falou. Quão grandes trevas são, porque isso é uma maneira que você trata recursos. Porque é do teu trabalho que saem os recursos. Se você não honra seus compromissos, se você vai matar tempo no banheiro, você está roubando seu patrão. Chegar atrasado por preguiça, por conveniência, está roubando o seu patrão. É roubo. Eu preciso falar. Eu sou um pregador de esperança, irmão. É difícil eu pregar lambada, eu pregar lenha. Mas hoje Deus mandou serrar o cajado e jogar. Eu não quero espancar a noiva. Só vai desviando. Amém? Não fique chateado comigo. Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto, a Bíblia diz. E não sou eu que estou te repreendendo, é a palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga, tome sua cruz, sua renúncia. A cruz você não pode ir sozinho, como ensina o pastor Luiz Hermínio. Mas a cruz, ela é tua, ela é individual, você não pode levar ninguém junto. As pessoas podem sofrer vendo você indo para a cruz. Mas é um processo onde Deus será glorificado. Na minha e na tua vida, ao passarmos por ela. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não justifique seus pecados agora só porque eu falei que é espinho na carne. Jejue, ore, adore. Eu digo para vocês, as maiores vitórias que você pode ter contra fraquezas, contra tentações, está na adoração. Na adoração, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde Ele habita, irmão, Ele habita. Ele não visita, Ele mora. E onde Ele mora há santidade. E Ele quebra o jugo. Ele quebra. Então é a adoração que nos liberta. Nós experimentamos no culto um momento de adoração e isso é libertador. Mas você vai esperar domingo chegar para adorar a Deus? Para recarregar a tua bateria? E se ela zerar no meio da semana? Vai conseguir vir domingo? Não.
Adore a Deus. A adoração é que nos liberta, a adoração é que nos trata, a adoração é que faz da gente imagem e semelhança de Cristo. E foi para isso, a Bíblia diz, que Deus trabalha para formar em nós a imagem de Cristo. Efésios 4, eu quero ler. Dá para botar aqui, Xande? 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Ele estava preso. Paulo estava preso. Que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós seguindo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui que eu quero chegar. Eu gosto de ler sempre o contexto. Dificilmente você pega eu lendo só a abertura do culto. Eu queria ler o capítulo todo, mas para ganhar tempo eu não li. Capítulo 22. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Até aqui tá bom. Chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados, levados para lá e para cá. Agora é assim, agora é assado. Estava falando que a Xuxa queria mudar a Bíblia, né? Terrível. Atacou pastores, atacou tudo. Tem pastores hoje, igrejas progressistas, defendendo as mentiras do mundo. Querem seguidores, querem curtidas, querem dinheiro, querem agradar e não entendem o propósito de Deus nessa terra. Irmãos, isso aqui é uma passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Eu me lembro, eu estava conversando com a minha mãe ontem pelo telefone e quando eu tinha 11 anos de idade, ela me deu umas revistas, uns gibis, umas histórias chamadas graphic novels, novelas gráficas, mas não tem nada a ver, são histórias de heróis, enfim. E ela me deu uma e era uma sequência e eu li aquela história. E na semana, no mês seguinte, eu não me lembro, ia sair a outra edição e eu não pude comprar, não tinha dinheiro e eu perdi a edição e eu perdi a continuação da história. E essa semana eu achei um site que tinha as histórias completas, todas, até as que eu não quero ler. E eu mandei para ela, eu lembrava a capa da revista e eu mandei para ela. Eu tinha 11 anos de idade, eu tô com 46. Quanto tempo faz isso? Foi ontem, irmão. E eu disse, mãe, achei a continuação da revistinha que tu me deu quando eu era criança. Depois de tantos anos eu vou poder continuar a ler a história, terminar a história. Uma história curta, uma história boba, mas enfim, nada a ver, só uma curiosidade minha, uma coisa pessoal minha, que não fede e não cheira, mas só para ver como voa o tempo. Eu lembrava da capa da revista, foi ontem. A nossa vida é um sopro, irmão, é um sopro. E o que a gente tem reservado? Eu vou chegar lá diante de Deus como? Como é que a gente vai chegar? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. E a gente quer o céu na terra, não vai dar, não vai rolar. Se você quer uma vida com Deus, não é esse o caminho. Deus deseja resgatar através de Jesus o seu sacrifício, a imagem e semelhança moral perdida por Adão no Éden. Isso é um processo. Quando a medicina descobre uma cura de uma doença, você sofre de uma doença. Essa doença que tem aquele remédio lá que é milhões, né, daquelas crianças. AMI, eu acho que é o nome da doença, a sigla. E o remédio custa não sei quantos milhões. A mãe e o pai de uma criança dessa, ainda que tenha o dinheiro para comprar, que façam uma vaquinha e consiga os milhões, não pode afirmar assim, minha filha está curada, meu filho está curado. A pessoa que tem a doença não pode afirmar, estou curado, descobriram a cura. Não, você precisa tomar o remédio. E às vezes é um tratamento para a vida toda. Da mesma maneira, com Jesus, não é esse negócio de eu venho aqui na frente, aceitei Jesus de uma vez. Esquece isso. Eu sei que eu vou arrumar uma briga aqui com algumas pessoas, mas eu estou pouco me lixando. Esquece esse negócio de uma vez salvo para sempre salvo. Você tem que guardar a fé. Você tem que guardar a fé.
Mas se não foi salvo é porque nunca foi. Eu conheço pessoas, eu tenho 25 anos de fé. Eu conheço pessoas que fluíam no Espírito, que pregavam e demônios manifestavam. E pessoas eram batizadas no Espírito Santo e que morreram no pecado e com certeza foram para o inferno. Com certeza, porque não havia fruto nenhum no final da vida. Você tem que guardar a fé. Você tem que guardar a fé. Não vai nessa de viver de qualquer jeito com Deus. Deus não está brincando. O diabo não está brincando contigo. Ele quer o que é precioso. Ele não pode atingir a Deus. Mas então ele atinge quem? A imagem e semelhança de Deus. Para deturpá-la, para nos roubar de Deus. Isso é precioso. A minha e a tua vida é preciosa para Deus. Você precisa, eu e você precisamos tomar o remédio. O tratamento é contínuo, é uso contínuo, é diário. Eu preciso me converter, eu preciso me voltar. Converter é isso. Você pega uma lente, uma parabólica, vai apontar ela para o satélite, você vai fazer ela convergir para o satélite, apontar para o satélite, para receber o sinal. Amém? E o sinal do céu está vindo, está aberto, o véu foi rasgado, há um sinal sobre nós, há uma banda larga, mais do que isso, há uma conexão a cabo, sem interferência, sem interferência. Eu preguei aqui esses dias, faz tempinho já, sobre a pomba, sobre Salmo 68, versículo 13, se eu não me engano. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? A palavra de Deus falando para a igreja, para o seu povo. As asas da pomba estão cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho amarelo do ouro. É Deus falando para o seu povo, por que vocês repousam entre os apriscos e não entram no rebanho? Vocês dormem fora do curral, fora do rebanho, longe da minha presença, do cuidado do pastor. Uma vez que as asas da pomba, ou seja, o Espírito Santo, estão cobertas de prata e as penas maiores, as mais longas, têm o brilho do ouro. O ouro fala da divindade de Deus. Quem é que sonda o meu e o teu coração e que conhece as profundezas de Deus? É o Espírito Santo. A prata é um metal que fala de redenção. 30 moedas de prata, o preço que foi pago pela traição de Jesus. 30 moedas de prata, o preço que Oséias pagou por Gomer, pela prostituta que era sua esposa, para resgatar ela do prostíbulo. Embora ele tenha pago metade com cereal, mas o valor era esse: redenção, resgate. Eu e você fomos resgatados. E a prata significa isso. E eu estava meditando nessa palavra. E o Espírito Santo falou comigo claramente, irmão, você não vai acreditar. Procura no Google, procura na Wikipédia a condutividade da prata. E eu fui procurar, porque eu gosto de ler essas coisas sobre ciência. O cobre, que é o metal mais usado, ele é mais barato. Isso aqui é cobre, com certeza. Eletricidade é cobre. Ele foi estabelecido como um dos melhores condutores. Foi estabelecido para ele um valor de 100% de condutividade, elétrica como térmica. Só que quando os caras lá no início da eletricidade, lá da descoberta da eletricidade, da aplicação da eletricidade, depois de ter estabelecido esse valor para o cobre, eles começaram a testar outros metais e descobriram que a prata é 110. A prata é o melhor condutor que existe e as asas da pomba estão cobertas de prata. Existe uma conexão. Eu não sei se para vocês tem sentido, para mim tem. Porque na redenção existe uma conexão que não tem interferência. Você pode jogar água, não vai dar curto-circuito. Pelo contrário, a água vai molhar aqui, a palavra de Deus vai molhar aqui, vai me tornar mais acessível para Ele. Eu posso me conectar com Deus a hora que eu quiser e bem entender. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar tomando banho, eu posso estar andando na rua. Há uma conexão para mim e para ti, melhor do que qualquer banda larga, melhor do que qualquer satélite, melhor do que qualquer Wi-Fi, sem interferência do meu coração ao coração de Deus. E Deus deseja uma transparência da minha parte, uma sinceridade da minha parte e da tua. E que tudo isso que a gente carrega como espinho, como pecado, como vício, seja de que natureza for, Ele deseja que seja exposto para Ele, como numa circuncisão. Como um homem ficar nu diante de um sacerdote para ser circuncidado, mostrando a sua vergonha, mostrando a sua nudez, mostrando a sua parte mais íntima, a sua parte mais vergonhosa, a circuncisão do coração. O meu e o teu pecado exposto diante de Deus. Deus está disposto a atravessar o inferno comigo e contigo. Apresente a sua vida para Deus. O altar, o fogo arderá continuamente no altar, arderá continuamente. E tudo que você trouxer para Ele, Ele vai queimar. Tudo. Se é pecado, Ele vai queimar. Se é o teu coração, se é gratidão, Ele vai receber. Não existe o vinde como estás para andar de qualquer jeito. Você vem e é transformado. Você vem do jeito que está, mas você não permanece. Ele quer formar em mim e ti a imagem do seu Filho. O grande sonho de Deus, o maior sonho de Deus, é uma grande família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus Cristo. E esse é o processo
meu e teu na nossa caminhada. Anda na minha presença e ser perfeito, ele disse a Abraão, mas o original é: anda na minha presença e ser aperfeiçoado. Enquanto você caminha, você é transformado. Esse caminho, quem anda por ele não erra. A Bíblia diz em Isaías que nem mesmo o louco, ao andar por esse caminho no deserto, e esse mundo é um deserto, cheio de miragens. Sabe o que é miragem, né? Você já viu o filme? Você está andando no asfalto aqui, ó, no verãozão, tu olha lá na frente, parece uma poça d'água. A refração da luz te engana, vai dar uma aquaplanagem. No deserto o cara pensa que é água. Vai correndo e mergulha na areia. Quantos filmes, quando desenho animado a gente vê do Pica-Pau, inclusive, né? Tem isso. Tem um filme bem antigo, O Fabuloso Ladrão de Bagdá, eu acho que é o nome. Passava na sessão da tarde. Quem lembra desse filme aí? Ninguém lembra? Opa, eis que está esse tempo sobre a face da terra. Ele era um ladrão, mas ele era bonitão, e ele chegou disfarçado de príncipe, e a princesa ia ser quem agradasse mais o sultão lá, ia ganhar filho. E ele, eu não sei o que aconteceu, ele tomou o lugar de um príncipe lá, veio disfarçado de um príncipe que nem existia. E cada um deu o maior tesouro, tal e tudo. E aí de repente chegou um vizir lá, um bruxão, e sequestrou essa moça. E os dois lutaram lá, o cara era poderoso, eles lançou um feitiço, tal e coisa, enfim, resumindo, eles lutaram, e o mocinho lá, que era um ladrão, só que o mocinho matou o bruxo. Só que o bruxo não morreu porque a alma dele não estava dentro dele. A alma dele estava escondida numa montanha, lá no ninho de uma águia. Ninguém sabia disso. E ele, para descobrir aquilo, para salvar a menina, porque a moça se encantou com ele e ele com ela, ele teve que ir para um lugar, para descobrir um lugar lá no meio de uma caverna, numa montanha, uma caverna dentro de uma montanha que tinha um negócio chamado olho que tudo vê. Uma coisa da maçonaria até, a gente tem aquele símbolo, né? E no caminho para ele chegar lá, para o objetivo dele, ele entrou naquela caverna e ele começou a ver pessoas petrificadas. É isso que eu quero contar para você. Quem viu o filme vai lembrar. E começavam a vir vozes daquelas montanhas, daquelas covas, aqueles buracos dentro da caverna, ofendendo ele, xingando o pai, xingando a mãe, xingando ele. E de repente ele via ouro, uma miragem de ouro, e ele era tentado a pegar porque ele era ladrão. E ele viu uma estátua de pedra ali, o cara com a mão esticada assim, disse: opa, esse ali foi ali, virou uma pedra, porque a estátua era muito perfeita. E daqui a pouco ele viu um cara pedindo ajuda na areia movediça, ele viu outra estátua e ele foi indo, foi subindo. Cada tentação ao longo do caminho, ele foi se livrando. Mas quando ele chegou lá no negócio lá que estava desse tamanho assim, ele viu a amada dele. Eu tô aqui, eu estava te esperando e tal e coisa. E quando ele foi abraçar ela, ele virou uma estátua. Então existem coisas ao longo do meu e do teu caminhar. É uma analogia, gente, eu tô parafraseando aqui. Esse filme ele fala com a gente porque a gente aproveita o que é bom. A moral da história, lembra do desenho do He-Man? A moral da história. Ao longo da minha e da tua caminhada vai surgindo tentações à direita e à esquerda, seduções à direita e à esquerda, para nos roubar desse caminho apertado. É um novo e vivo caminho. Quem anda por ele não erra, mas não significa que não há vozes puxando para a direita ou para a esquerda. Esse é o caminho, andai por ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pare de olhar para si mesmo, contemple a Ele. O convite do Senhor para mim e para ti é para deixar de sermos pessoas em si mesmadas. O que é em si mesmado? É isso mesmo, em si mesmo. Que tem o foco em si, na sua performance, no seu resultado. Porque o diabo nos acusa sempre na nossa identidade quando não damos o resultado, quando não cumprimos a meta, quando não chegamos lá. Mas Deus não desiste de mim e de ti. Ele conhece a minha estrutura e sabe que somos pó. Ele deseja que nós tenhamos conexão com Ele através da adoração, da oração, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais, jejum, o próprio congregar. A comunhão entre os irmãos, Ele deseja isso para mim e para ti, porque é no meio disso que Ele trabalha, é através disso que Ele nos aperfeiçoa. É nesse caminhar com Ele, ao longo dessa caminhada eu vou sendo aperfeiçoado e ganhando cada vez mais características da imagem e semelhança dEle. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Não se escandalize com o que eu estou falando. Essa sala aqui, na arquitetura, é chamada de nave da igreja. Nave é algo que navega. É difícil na igreja, às vezes, irmãos, é difícil a vida com Deus, não é um mar de rosas, não. E a semelhança da Arca de Noé, com aquele montoeiro de bichos, muitos já extintos, imagina o fedor dentro daquele lugar, aqueles bichos ali, mais de um ano ali dentro, fazendo suas necessidades. Devia ser muito difícil ali dentro, angustiante. Quanto trabalho eles não tinham, alimentando, limpando aquilo, mas lá fora está o juízo, lá fora está a destruição. Por mais difícil que seja a vida com Deus, não solte. Se você não soltar dele, Ele não solta de você. Ele não solta. Se você procura uma religião para te sentir confortável, para se sentir confortável, o C.S. Lewis, o autor de Nárnia, disse: eu não te recomendo o cristianismo de maneira nenhuma. Você não vai se sentir bem, você vai se sentir inadequado.
adequado. Mas não é a respeito do que você sente, é a respeito do que você crê e do que você sabe. Eu fui consagrado pastor há 1 mês aproximadamente, eu já estava pastoreando, mas não tinha um reconhecimento ainda. E falando de mim mesmo, eu sou uma pessoa que sou muito sensível ao Espírito Santo. Quando eu sinto a presença de Deus, eu sinto mesmo. E é que nem uma brasa tocar no gelo, eu derreto. Eu choro, eu dou gargalhada, eu me tranco no meu quarto para ninguém ver o que eu estou, a minha extravagância com Deus, porque é entre eu e Ele. Só que quando eu fui consagrado, eu não senti nada. Eu não sei se era adrenalina, se era ansiedade. Eu não senti, estou abrindo meu coração aqui com vocês. Aquela semana, eu estava servindo lá no Academy, com a camisa do Academy, no stand lá da convenção. Eu fui lá para cima, o pastor me consagrou a mim e a minha esposa. Eu saí dali seco que nem um galho, assim, sem entender. Eu disse, Deus, cadê tu? Estou aqui. Nada. Mas a primeira pessoa, aí veio todo mundo à frente, uma multidão. E eu fiquei com pena daquela multidão, porque todos queriam receber um toque, uma oração. E não dava, porque estava se atropelando. Gente, eu quase rasguei minha calça, porque tinha uma cerca assim, engatou no bolso, uma cerquinha de mata-junta. Eu desci ali no meio e fui orando pelos irmãos. Eu não sentia nada, mas eu via pessoas sendo quebrantadas, sendo tocadas, a cada abraço, a cada toque. E não importa, e o que Deus ministrou comigo, não importa como tu te sentes. Porque às vezes você está lá, hoje está um dia frio, mas vamos pegar aí 1 mês atrás aí, você entrava no mar, a água do mar está fria quando você entra, mas você se acócora ali, a croca, né, como diz aqui, ali dentro da água, quando você levanta você sente o frio, dentro da água está gostoso, você não sente diferença. Às vezes a gente está tão imerso em alguma coisa que tu não sente a diferença, mas quem está perto de ti sente. E eu não sou guiado pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio, e Deus foi fazendo, embora eu não sentisse nada, e durou semanas aquilo. Eu caí doente na mesma semana, me deu uma infecção muito ruim, tomei muito antibiótico, fiquei de cama quase 10 dias, estava de férias, misericórdia, 10 dias de férias doente, só a graça e Deus tratando, Deus falando, Deus ministrando, mostrando a minha humanidade para mim mesmo. Só que teve um dia que eu vi daí, eu estava em casa, e eu peguei e assisti um vídeo de uma menina que foi visitar a avó, a tia-avó, que ganhou a família toda para Jesus. Uma menina de 6 anos. Com vozeirão, aquela menina, afinadíssima, cantando em inglês sobre o Vale de Ossos Secos, sobre vida. E aquilo me inundou, porque eu estava me sentindo sequinho. E aquilo me inundou de uma maneira que eu comecei a rir e a chorar na cama. Da maneira que Deus veio. E eu senti que quebrou. Agora sim, eu não sei o que Deus fez. Eu não sei o que Ele fez. Mas Ele fez. E eu te digo uma coisa. Não deixe se guiar por vistas, por sentimentos. Não olhe para você, olhe para Ele. Não seja ensimesmado. Não se baseie nos seus valores, na sua performance, no teu desempenho. Tudo o que nós precisamos está nele. E é dele que dependemos. Nós nos movemos nele. Nele nós existimos, nos movemos. Não olhe para você. O espelho vai dizer um monte de coisa ruim. Isaías, quando viu a glória de Deus, ai de mim, ele começou o livro dizendo ai de todo mundo. Quando a glória de Deus iluminou ele e ele se viu, ele disse, ai de mim. Só que daí ele olhou novamente para o Senhor e o Senhor o tocou. Olhe para o Senhor, para aquilo que o Senhor fez. Contemplar é isso. Contemplar a Deus, você não pode ver a Deus porque Ele é invisível. Contemplar a Deus é usar essa imaginação santificada, essa meditação na palavra. A palavra de Deus diz que o homem, o ser humano, a palavra hebraica para ser humano é zakar, é aquele que se lembra, o lembrador. E o que é que nós devemos nos lembrar? Lembrar de quem Ele é, lembrar daquilo que Ele fez na minha e na tua vida. Quando Deus se dirige ao ser humano, Ele diz zakar, lembra. Zacarias significa Deus se lembrou, Yahvé se lembrou, lembrado por Yahvé. O Ia no final é de Yahvé. Zacar é lembrar, ser lembrado. Então Deus chama a mim e a ti de lembrador, e Ele deseja que eu e você demos testemunho, porque os testemunhos edificam. Quando eles saíram do deserto, do Egito, melhor dizendo, Deus falou, os teus filhos vão perguntar para vocês o que é isso, e vocês vão lembrar a eles, ali na Páscoa, na festa da Páscoa judaica. E vocês vão incutir na mente deles, quando vocês estiverem andando, quando estiverem a caminho do campo, quando estiverem na mesa, quando forem deitar, em todo momento, lembrando de quem o Senhor é, os testemunhos de Deus, aquilo que Deus faz na minha e na tua vida. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, como dizem Lamentações de Jeremias. Trazer à memória isso. Isso é contemplar ao Senhor. Isso é abandonar a visão de mim mesmo. Quão podre eu sou, quão pecador eu sou.
Ou a outra visão do nariz empinado, de alguém que faz tudo na força do seu braço, no orgulho, achando que é o bonzão. E esse Deus trata à distância. Abandona essa posição. Você não consegue nada com Deus dessa maneira. O convite de Deus é para andar humildemente com Ele. Amém? Eu acho que era isso. Tinha mais coisa para falar. O convite de Deus é para andarmos humildemente com Ele. Não para uma vida sem problemas ou dificuldades, mas para uma vida de sentido e significado nele. Uma vida de provisão, de presença santa e encorajadora, todos os dias. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. As boas obras, presta atenção aqui, as boas obras de Deus já estão preparadas. Há um caminho novo e vivo. Ninguém erra, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Foi Ele que abriu esse caminho. O convite de Deus é anda. Deus chama para andar. As boas obras já estão preparadas. Elas te seguirão, elas te acompanharão, elas se manifestarão no caminho através da tua vida, na tua vida. Amém? Fique de pé. Você recebe essa palavra ainda que possa parecer dura? Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Que o Senhor te toque, que o Senhor flua sobre a tua vida abundantemente. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade de ministrar ao teu povo, a tua noiva. Obrigado, Senhor, porque tu tens falado e a tua palavra e o teu espírito são um só. Livra o teu povo, livra a tua igreja, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, de toda mentira desse mundo que tenta deturpar a tua palavra, a tua identidade, quem tu és, o nosso conceito a teu respeito e também a nossa identidade em ti, Senhor. Livra-nos disso, de perder isso, Pai. Nós te pedimos, Senhor, como diz a canção, como um selo no coração. Põe um selo sobre o nosso coração, um lacre, Senhor. Um selo, ele marca uma identidade. Um selo, ele é uma assinatura, ele é um carimbo, mas ele é um lacre também. Algo que foi selado, lacrado, impermeabilizado, para que nenhuma contaminação haja. Que o lacre na nossa vida tenha a tua marca. Porém, nós sabemos que tu não estás impedido de entrar e sair a hora que tu quiseres, porque assim como os discípulos comiam a portas fechadas, tu te colocou no meio deles, tu entra onde tu queres e quando queres, mas tu és um cavalheiro, tu pede licença, tu bate a porta. E nós dizemos para ti nessa manhã, Jesus, nosso coração está aberto, o nosso coração está aberto. Nós queremos parar de olhar para nós mesmos, Senhor, parar de viver uma vida ensimesmada e poder viver para ti, olhando para ti, contemplando a ti, aquilo que tu és, Senhor, porque não é agradável aquilo que vemos em nós mesmos, aquilo que produzimos, mas quando olhamos para ti, Senhor, tudo que é nosso, tudo que é força do nosso braço, tudo que é ego, tudo que é eu, tudo que é mesquinho, perde o sentido. E nós entendemos, Senhor, que somente em ti estão as nossas fontes, todas as nossas fontes, todas. Não são algumas, são todas. Que somente tu és o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não o caminho, não uma verdade, a verdade, e não um estilo de vida, a própria vida. Tu és a vida, tu és a vida eterna, tu és a ressurreição e a vida. E nós queremos mais de ti, Senhor, mais, porque aqui também tem mais para ti. Então vem, Senhor, sobre nós. Coloca-te como um selo sobre o nosso coração e sela-nos para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.